Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui, quero conversar com vocês a respeito se é um bom momento ou não para comprar Ethereum, se a gente deve manter uma posição relevante ainda no ativo, mesmo após ele ter subido de maneira bem significativa, se devemos realizar de maneira fracionada ou não, ou realmente dar all-in e aguardar ele entregar aí o potencial efetivamente de valorização que nós aguardamos. Então, dito tudo isso, vamos aqui para a tela do meu computador para a gente dar uma olhadinha sobre o momento atual e trazer algumas ponderações sobre o que eu vislumbro daqui em diante. Então, olhando para a tela aqui do computador, a gente tem o gráfico do Ethereum no semanal e o destaque é com certeza muito positivo. Então a gente percebe claramente que o Ethereum nas últimas semanas tem subido drasticamente, chamado muita atenção do mercado e não é por menos, porque no semanal, basicamente se a gente encerrasse a semana agora, a gente teria aí o maior fechamento no semanal, no candle semanal do Ethereum, sendo negociado a aproximadamente 4.700 dólares. O preço justamente do que foi o topo de 2021. Então é muito emblemático e existe toda aquela relação de basicamente a rotação do capital saindo de Bitcoin para depois Ethereum e assim por diante. Então, neste momento, graficamente falando, a gente ainda está em viés de uma boa valorização. Outro ponto que nos ajuda drasticamente a fidelizar essa relação é quando a gente pega o Ethereum e compara, por exemplo, contra o Bitcoin. Então, comparando o Ethereum contra o Bitcoin, ou seja, pela paridade ETH-USD contra o BTC-USD, a gente tem a relação de quantos Ethereums nós precisamos para comprar um Bitcoin. Neste momento, como vocês podem observar aqui, a gente está nesse início novamente de retomada, de ter a apreciação do Ethereum contra o BTC. Então percebam que temos aí suportes e resistências bem definidos contra as médias móveis também, onde finalmente a gente está rompendo todas as médias móveis de curto, médio e longo prazo e temos aí um mar ainda de valorização se ocorrer algo semelhante ao que ocorreu no passado. Então, pensando aqui numa ponderação até de valor justo para Ethereum, imaginando que a gente volte a ter essa relação de 10% de um Bitcoin, se um Bitcoin, então, chegar a aproximadamente 150 a 200 mil dólares, que é basicamente o que eu acredito, então a gente está falando de um valor justo para o Ethereum. Nessa relação meio que conta de padaria, obviamente, entre 15 até 20 mil dólares por Ethereum. Então a gente percebe que a gente está em um movimento muito similar ao que foi, por exemplo, o início do ciclo de 2020, como vocês podem ver aqui, Então a gente tem essa valorização maior, onde começa a chamar a atenção do mercado, onde a gente começa a ter efetivamente a rotação dos fluxos de capitais. Assim, a gente também observa o Bitcoin perdendo dominância. Outro fato também aqui, graficamente falando, antes da gente correr aqui para os fundamentos, é quanto este gráfico aqui. Então, nessa relação aqui de orders contra o BTC, ou seja, levando em consideração todo o restante do mercado cripto agora não apenas ponderando por Ethereum, já que essa rotação ela ocorre de maneira onde o Bitcoin ele valoriza, mas valoriza bem menos do que todo o restante do mercado, mais ou menos como a gente já começa a visualizar, pelo menos nas últimas semanas, a gente ainda tem um canal que precisamos quebrá-lo antes de ter uma clareza maior quanto à força desse movimento. Então, naturalmente, imaginar que o Ethereum vá se valorizar para aí sim depois esse capital escoar para o restante do mercado. Então hoje, falando de Ethereum, agora até para fundamentos, a gente percebe que o Ethereum tem se consolidado, tem sido a narrativa agora até principal do investidor institucional. Então, hoje temos dois grandes ETFs de criptomoedas no mercado norte-americano, onde a gente consegue se expor através do spot, ou seja, do ETF à vista, que é o que realmente faz preço, é o que realmente os investidores eles conseguem deter ali e comprar a mercado aquelas criptomoedas, sendo o de Bitcoin e o de Ethereum. Então, nesta rotação, a gente já percebe até pelos fluxos de ETFs que o principal ativo ali que está sendo adquirido nesse momento é justamente o próprio Ethereum. Então, quando a gente coloca esses fluxos até um do lado do outro, a gente percebe que no diário, inclusive, alguns momentos, há mais capital fluindo para os ETFs de Ethereum do que efetivamente de Bitcoin. Então, isso acaba ajudando muito também o Ethereum ter essa força compradora, já que o que movimentou também o Bitcoin até aqui, majoritariamente falando, foi justamente a força do institucional. E não só isso, obviamente, mas a relação de melhores práticas regulatórias
regulatórias no mercado como um todo. Então, os Estados Unidos está tomando as criptomoedas como ali o foco principal ali da gestão, principalmente do Donald Trump, está entendendo que existe uma tecnologia e um mercado ali que a gente consegue extrair muito valor e quem sabe até não ser uma extensão do sistema SWIFT, uma espécie de sistema SWIFT 2.0 com as stablecoins, que inclusive depois a gente vai ter um vídeo falando melhor sobre este cenário. Então, só dando uma palhinha, basicamente, imagina que antes a gente gastava muito tempo e energia através de um sistema que foi desenhado há décadas atrás. Hoje, com as blockchains, como a própria Ethereum, que é uma das que lideram esse movimento, e por isso que a faz ser tão principal e, consequentemente, está na vanguarda aqui do Bitcoin, valorizando mais do que até alguns outros ativos de valor de mercado inferior, é justamente talvez um desses protagonismos. Então, uma maneira também de a gente entender a validade desse movimento é ver se os fluxos ali de stablecoins nessas blockchains, no caso aqui específico Ethereum, têm crescido. E tem sim, tá? Então, diga-se de passagem, é um fluxo bem ativo. Obviamente, a Ethereum não é a principal, não foi a desenhada para esse modelo. Existem outras blockchains superiores a ela em termos de TPS, né? Ou seja, transações ali por segundo que fariam um serviço até melhor, mas, em contrapartida, a gente tem as Layers 2 que acabam dando esse suporte. Então, a Ethereum é uma blockchain, vamos dizer assim, feita um pouco nas coxas, mas é aquela que carrega a maior validade ao tempo, é a preferida do institucional, é onde a gente tem os veículos aí para poder se expor, né, através do mercado tradicional em si, através dos ETFs spots. Outra coisa que eu quero trazer aqui a vocês é justamente que o FOMO, ele ainda está fora do radar, tá? E o que é o FOMO, Felipe? Basicamente, é o medo de ficar de fora. Então, a gente tem alguns momentos do ciclo que é quando efetivamente o capital inteligente, o smart money, se posiciona e depois também quando o investidor de varejo, ali tomado pelo medo de ficar de fora, pela euforia, começa a se posicionar também. Então, por esse gráfico aqui do Google Trends, vocês percebem que a gente teve um repique recentemente com a movimentação desses preços, entretanto, a gente também está olhando que ainda está bem distante do que foi, por exemplo, o FOMO ali antes da eleição do Donald Trump, quando efetivamente começou a ser já coagido, de acordo com as pesquisas, conforme, né, que era um presidente, obviamente, pró-criptomoedas contra ali a sua principal concorrente, né, e efetivamente quando isso se concretizou, o mercado deu uma alta significativa, mas não tinham ainda fundamentos por trás, ainda eram só promessas, o que hoje já começa a mudar drasticamente. Um ponto também interessante a ser citado aqui é que hoje a gente tem ali legislações que acabam trazendo uma maior clareza regulatória para esse tipo de ecossistema. E o Ethereum, justamente por ter o ETF, é aquele majoritariamente escolhido, é aquele onde a gente vai ter as tokenizações de títulos de dívida, de ações e assim por diante, trazendo, né, essa espécie de mercado para essa migração do mercado tradicional para o mercado de criptomoedas. Entretanto, a gente também precisa sinalizar aqui pontos importantes para este movimento, obviamente para uma janela de curtíssimo prazo, porque como vocês podem ver, quanto, né, a janela de Ethereum contra Bitcoin, a gente ainda tem uma relação bem alta de valorização, mas a gente precisa ver o mapa de liquidação. Então, quanto a mapa de liquidação, a gente já percebe que nas principais exchanges existe ali uma relação de ter um efeito bola de neve, um efeito cascata de liquidações muito puxando ali para uma correção do que efetivamente para mais altas. Ou seja, o mercado já começa a mostrar para nós alguns sinais de euforia. E qualquer relação um pouco ali mais incerta do mercado tradicional ou até mesmo do mercado cripto, isso faria com que várias ordens começassem a ser liquidadas, criando um efeito cascata, empurrando o preço do ativo subjacente, que no caso aqui é o Ethereum, para baixo. Então, essa relação, ela não está tão assimétrica para valorizações, mas sim agora também possivelmente correções. Outro ponto importante, né, que acaba trazendo essa relação agora, é que a gente está aqui testando as máximas históricas do próprio Ethereum. Então, quando a gente testa máximas históricas, é de se imaginar que a maior parte do mercado está no lucro. Portanto, é natural que existam algumas pequenas correções ao longo do caminho. Voltando para o gráfico, por exemplo, de Ethereum contra o próprio Bitcoin, perceba que mesmo quando o Ethereum vinha ganhando valor contra, entre aspas, seu principal concorrente, que era o Bitcoin,
ele veio fazendo isso em alguns movimentos, né? Mas não deixou ali de ter movimentos de correção nesse meio do caminho. Então, aqui a resposta para a pergunta deste vídeo, se ainda é hora de comprar Ethereum? Sim, mas faça isso obviamente de forma fracionada, ou melhor ainda, também olhe para outros concorrentes ali, aí sim, digo, né, concorrentes direto, outras Layers 1, plataformas de contratos inteligentes que não estão próximo das suas máximas históricas e que solucionam problemas que a Ethereum não soluciona. Alguns exemplos, a própria Solana, que acabou ficando, né, deixando de lado ali nessas últimas semanas, nesses últimos meses. Então a Solana, ela resolve ali algumas dores de mercado que a própria Ethereum ainda não a resolve. Então, óbvio, atualizações virão no protocolo da Ethereum, muito possivelmente vão melhorar a relação de usabilidade e também de rede, né, para ficar mais barato e ágil a agir ali dentro da própria blockchain, mas a Solana já tem um ecossistema parrudo em cima disso e que também tem fortes laços institucionais e também americanos, algo que, por exemplo, a Ethereum não tem tanto, né? Então, é um ponto a destacar que, se você perdeu esse movimento talvez de Ethereum, ou queira realizar um pouco porque pegou todo esse movimento de alta, às vezes uma rotação para proteger capital, tanto em Bitcoin quanto em dólar, mas também para não sair do mercado e colher melhores assimetrias, talvez Solana, BNB e outras dessas Layers 1 principais que estão ali no top 10, top 20 valor de mercado, podem fazer muito sentido. Então, obviamente, é hora de comprar Ethereum, pensando para médio e longo prazo, mas no curtíssimo prazo eu teria um pouco mais de cuidado agora, justamente porque a gente tem esse imã das operações alavancadas que podem gerar um efeito cascata e também porque a gente está nas máximas históricas. Mas quando a gente olha para os fluxos de ETF, ainda há um capital muito relevante migrando para esse tipo de investimento, o que acaba consolidando no longo prazo, né, médio e longo prazo aí, um movimento muito saudável aonde quem está por trás desse tipo de compra, majoritariamente, são os fundos, por exemplo, da BlackRock, é o capital institucional, o Smart Money. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever, deixar aquele like para continuar acompanhando mais vídeos como esse, atualizações do mercado cripto e também de outros mercados. Um forte abraço e até mais.